Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que legal que você está aqui nesse vídeo comigo e hoje nós vamos falar sobre fazer a reserva de emergência na poupança. Será que vale a pena? Muita gente fala que a poupança não vale a pena, que a poupança não rende nada, mas sabe aquela reservinha de dinheiro que você deixa na poupança? Sabe aquela reserva de emergência que eu vou explicar para você? Que é diferente de uma reservinha de dinheiro. Então, quais são as nuances? O que é uma reservinha de dinheiro? O que é a verdadeira reserva de emergência? E se você deixar essa reserva de emergência na poupança, será que vale a pena? Eu já vou adiantar para você de antemão que o maior objetivo da reserva de emergência não é rentabilidade, não é mesmo? Então, se o maior objetivo da reserva de emergência não é rentabilidade, será que eu posso deixar mesmo na poupança? Ou eu tenho que buscar outros investimentos diferentes da poupança? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro, especialista em investimentos. E eu vou trazer aqui para você informações técnicas, conhecimento técnico para você aprender a tomar essa decisão. Porque é muito fácil eu vir aqui para a internet e falar para você, olha, investe em, sei lá, fundos imobiliários de tijolo e explicar certinho para você como é que funciona. Só que às vezes, isso foi só um exemplo, tá, pessoal? Às vezes esse fundo imobiliário de tijolo não é para você. De repente não combina com o seu perfil. Talvez você seja um investidor mais conservador, por exemplo, e tão conservador que você não quer saber de bolsa de valores. Então eu vou trazer para você informações técnicas para você tomar a sua decisão de como fazer a reserva de emergência e se ela pode ser na poupança ou se ela não pode ser na poupança. Quero que você aprenda a tomar essa decisão sozinho. Então, primeira coisa, gente, reserva de emergência não é uma reservinha de dinheiro. Sabe aquela reservinha de dinheiro que a gente deixa às vezes para pagar as contas, ou de repente é o nosso fluxo de caixa pessoal? Então isso é caixa, tá? Logo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que reserva de emergência não é caixa. Reserva de emergência, gente, basicamente é um valor que você investe para você utilizar no caso de uma necessidade eventual. Então, por exemplo, aconteceu algum problema de saúde, né? E você quer pagar um bom médico, né? Quando é o caso de saúde, eu lembro muito bem uma vez que, infelizmente, né? Isso há 20 anos atrás aproximadamente, eu era motoboy. Muito antes, era entregador, né, de pizza, etc e tal. Era muito legal, era muito bacana. Isso muito antes de entrar no mercado financeiro. Mas eu lembro que, infelizmente, uma vez um carro, ele cortou minha frente e eu quebrei minha perna, na verdade. Tive um acidente muito grave, um acidente gravíssimo. E naquele momento que eu acordei lá no hospital, na fila do SUS. Na época não tinha plano de saúde, eu era um trabalhador autônomo. A primeira coisa que eu pensei, né? Eu liguei para o meu pai e falei, ó, pode vender a moto e pagar um tratamento para mim, porque senão eu vou perder minha perna, vai acontecer alguma coisa. Então a reserva de emergência é para esses casos. Um acidente, uma coisa que você não espera, de repente perder o emprego. Ah, Maicon, mas eu trabalho e eu sou concursado. Cuidado, né? Muito sabiamente, o Flávio Augusto sempre fala que estabilidade não existe. Então você não sabe o dia de amanhã no seu emprego. Então é para esses casos, né? Reserva de emergência, literalmente para você utilizar em uma emergência. Uma doença com você, um acidente, como, né? Eu não quero que essas coisas aconteçam, mas a gente tem que estar preparado para essas eventualidades. Aliás, uma coisa que a gente tem que começar a aprender. Mentalidade de rico, isto é, mentalidade milionária e mentalidade de pobre. A mentalidade milionária mostra que você se prepara para as situações ruins que pode acontecer. Ou seja, você fica precavido. Você faz o seguro do seu carro, você faz reserva de emergência, você faz seguro de vida. Pensamento de pobre. O amanhã a Deus pertence. E assim, gente, quando eu falo amanhã a Deus pertence, eu não estou dizendo que está errado você pensar dessa forma, mas normalmente a pessoa que fala amanhã a Deus pertence, ela não prepara o seu amanhã, vive toda a vida no caos, não tem seguro, roubaram o carro, ai meu Deus do céu, vai pedir ajuda. Então a gente tem que começar a colocar o pezinho no chão e começar a se preparar. Então por isso que é importante você entender bem o que é reserva de emergência. Então, gente,
Vou escrever aqui a reserva de emergência, vou colocar aqui no quadro branco na tela para você e vou colocar também duas dicas, tá? Primeira situação, o que é reserva de emergência? Vou escrever como RE, tá? Para ficar mais rápido. É um valor para você utilizar em situações específicas. Obviamente, essas situações específicas são situações emergenciais. Não é para você utilizar a reserva de emergência a qualquer momento. E aí já tem um primeiro erro que muitos investidores iniciantes cometem. Eu guardo aqui, Maicon, 5 mil reais, eu vou lá e gasto. Eu guardo 10 mil, vou lá e dou uma entrada em outro carro. Eu guardo 30 mil, eu vou lá e compro um carro melhor ainda. Maicon, eu cheguei a guardar 100 mil. Aí eu fui lá e fiz o quê? Comprei uma casa na praia, né? Financei um apartamento na praia, seja lá o que for. Então, gente, cuidado, você pode estar guardando dinheiro para um objetivo futuro, sim, com certeza, né? Tanto que dinheiro por dinheiro, não adianta você ter 1 milhão de reais se você não pode usufruir, você não pode ter conforto na sua vida. Mas guardar e gastar, guardar e gastar, guardar e gastar, aí pode ser que você esteja se esquecendo de fazer a sua reserva financeira, a sua reserva de liquidez, mais especificamente a sua reserva de emergência. E é sempre importante, se você precisar da reserva de emergência para alguma situação, tudo bem, mas é sempre importante você repor e você não ficar sem reserva de emergência. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, você vai ter que pedir um empréstimo, vai ter que pedir para um parente, vai ter que recorrer de alguma forma, né, a alguém. Então, gente, reserva de emergência é para você utilizar em situações específicas. Não é para ficar utilizando esse dinheiro a toda hora. E eu quero dar duas dicas para você. Quais sejam? Dica 1. E aqui eu quero entrar numa questão um pouquinho mais técnica. A dica 1. Para fazer reserva de emergência, você tem que colocar esse dinheiro em um investimento que tenha liquidez diária. Vamos anotar isso? Que bolufas, que diacho, com perdão da expressão, né? O que significa essa tal de liquidez diária? Liquidez diária significa que diariamente, se você precisar, você pode utilizar esse valor, né? Então não é para você investir naquele CDB do banco lá que vai vencer daqui a 2, 3 anos. Por quê? Porque ele não tem liquidez diária. Então, reserva de emergência, dica 1, tem que ser em um investimento de liquidez diária. Vamos para a dica 2? Segunda dica. A segunda dica é que se você tem um pouco mais de rentabilidade que a poupança, em se considerando médio e longo prazo, então vou escrever aqui, um pouco mais, é bem simples aqui o português, tá, gente? De rentabilidade que a poupança. Se você tem um pouco mais de rentabilidade que a poupança, no longo prazo isso começa a fazer uma diferença, não é verdade? Então não adianta você pensar assim, mas a reserva de emergência, Maicon, eu não preciso ter rentabilidade nenhuma, né? Porque não importa a rentabilidade. Só que pensa comigo o seguinte, a reserva de emergência é algo que você tem que ter a vida toda com você. Você não vai ter reserva de emergência hoje e amanhã depois vai deixar de ter reserva de emergência. Então se você tem um valor lá guardado para a tua reserva de emergência, vamos imaginar que esse valor seja 10 mil reais, né? E ele está na poupança. Poxa, se eu tenho 41 anos, se eu tenho 10 mil reais e se ela é minha reserva de emergência e ela está na poupança, e vamos imaginar o normal da vida, que é homens viver até 80, mulheres até 85, né? Se o homem lá de cima chamar a senha antes, aí tudo bem, mas eu prefiro morrer rico do que viver pobre. Então vamos imaginar que eu, que tenho 41, vou viver até 80 anos, né? Que é a expectativa de vida. Cara, tu pega esse 10 mil reais por 39 anos na poupança e pega o mesmo 39 mil reais em um outro investimento que, olha só, dica 2, rende um pouquinho a mais, um pouco a mais que a poupança. Então não é para buscar também uma rentabilidade. Então assim, primeira coisa, só para ficar claro aqui, retomando um pouquinho. Uma rentabilidade um pouquinho maior que a poupança é legal, é bacana, é importante. Tá? E é por isso que você está aqui, né? Eu estou falando para você, será que vale a pena deixar a reserva financeira, a reserva de emergência mais especificamente na poupança? Olha, se tiver um pouquinho mais de rentabilidade que a poupança, né? Aí, mas Michael, eu já tenho 70 anos, não tem problema. Se você viver até 80, são 10 anos com um pouquinho mais de rentabilidade. Isso é dinheiro no seu bolso para você fazer as coisas que você gosta de fazer, tá? Agora, também não é para ter
1000% a mais de rentabilidade. Não é para tirar da poupança e investir reserva de emergência em ações, porque isso não faz o mínimo sentido. A reserva de emergência pode ser na poupança? Bom, antes de eu responder, e talvez você já consiga responder isso com essas primeiras dicas que eu trouxe aqui para você, com essas primeiras informações, antes de responder se a reserva de emergência pode ou não pode ser na poupança, eu quero explicar uma coisa para você. Reserva de emergência não é caixa. Cuidado, separe essas duas coisas. Reserva de emergência é uma coisa, caixa é outra coisa. Caixa é aquele dinheirinho para você movimentar, aquele dinheiro que está no caixa. Eu estou falando aqui da pessoa física, tá? De nós investidores. Não estou falando de pessoa jurídica de empresa. Lá o conceito é um pouquinho diferente. Na verdade, se a gente entrar bem na tecnicidade, é bem diferente, né? Então, estou falando de nós, pessoas físicas. Então, eu tenho dinheiro, eu, Michael Lima, eu tenho, sei lá, sempre ali R$1.000, R$2.000, né? R$3.000 para utilizar nas coisas do dia a dia. Ah, eu vou sair e vou fazer o quê? Vou comer uma pizza com a minha família e vou passar no débito. Então eu tenho dinheiro que ele é caixa. Isso não é a minha reserva de emergência. Então caixa é aquele dinheiro de movimentação, tá? E as pessoas confundem isso. E reserva de emergência é aquele dinheiro investido para situações especiais, como eu expliquei aqui para você. Agora sim, agora eu vou responder para você. Se a reserva de emergência pode ser na poupança ou se a reserva de emergência não pode ser na poupança. Eu vou dar a resposta para você, tá? Isso é uma opinião técnica do Michael Lima. Lembrando que eu estou aqui para ensinar você a investir. Então você pode tirar as suas conclusões também. E a reserva de emergência pode ou não pode? Pode. Eu vou dizer que pode, tá? Até pode, na verdade. Até pode. Mas, sempre tem um mas, né? Não é o ideal, tá? Então essa é a resposta. Reserva de emergência pode ser na poupança? Pode, tá? Pode ser. Gente, é melhor você ter a reserva de emergência na poupança do que você estar completamente endividado. É melhor você ter uma reserva de emergência. Não é o dinheirinho de caixa, como eu já expliquei para você. Não é um dinheirinho qualquer na poupança. Ah, eu tenho R$500 na poupança, minha reserva de emergência. Não é. É a reserva de emergência da forma correta, que inclusive eu vou ensinar para você hoje, tá? Existem 3 tipos de reserva de emergência, eu vou ensinar qual que você deve fazer. Se você pensa no longo prazo, como eu já expliquei para você, investir fora da poupança pode te dar uma rentabilidade muito melhor. Vamos entender um pouquinho quais são as características da poupança. Primeira coisa, a poupança rende a cada 30 dias. A cada 30 dias. E assim, se esse 30 dias cair no final de semana, ele só vai render no próximo dia útil, né? No dia útil seguinte. Se você depositar lá no finalzinho do mês, dia 31, por exemplo, não vai render no dia 31. Então a gente chama de data de aniversário, né? A poupança chama de data de aniversário. Então quando você faz aniversário, o que você ganha? Um presente. Quando você deixa o dinheiro na poupança por 30 dias, você ganha o quê? Um presente, o rendimento da poupança, né? Só que você tem que depositar entre o dia 1º e o dia 28, que tem alguns dias ali que mesmo dando 30 dias ainda vai demorar mais alguns dias para te pagar essa rentabilidade, né? E existem outros investimentos que a rentabilidade é diária. Então se você deixar uma semana, rendeu uma semana. Eu lembro uma vez que eu vendi um imóvel e entrou um valor alto, né? Mais de R$100.000. E aí eu ia utilizar esse valor dentro de uma semana e meia, aproximadamente. Se eu tivesse deixado esses R$100.000 em um investimento, e eu deixei em um investimento, essa uma semana e meia já me rendeu um troquinho. Agora, se eu tivesse deixado, rendeu um dinheirinho, e não foi pouco não, tá? Eu tô fazendo as contas aqui, ó, rendeu mais ou menos R$50 por dia. Olha só que legal. Se eu tivesse deixado esse dinheiro na poupança, tinha rendido quanto? 0. Tinha rendido nada, tá? Então, características da poupança. Primeira característica, a poupança rende a cada 30 dias, porém, se cair final de semana, vai ter que esperar o próximo dia útil, porém, tem que ser do dia 1º até o dia 28, porque ainda tem alguns dias que ela não rende, tá? Isso se chama data de aniversário e tem um quantitativo, tem um limite de data de aniversário. Outra característica da poupança, e vejam que eu estou falando característica. Eu estou dizendo que é ruim? Eu até acho que é ruim, né? Por exemplo, se eu tivesse deixado esse dinheiro uma semana e meia na poupança, não tinha rendido nada. Eu entendo que isso é ruim, mas isso é uma característica da poupança. Uma outra característica da poupança
é que, historicamente, em toda a história da poupança, desde a criação da poupança no dia 12 de janeiro de 1861, por Dom Pedro, que foi o mesmo cara que criou a Caixa, que é o Banco da Poupança, historicamente a poupança ela tem uma rentabilidade limitada pelo governo. E essa rentabilidade, como ela é limitada pelo governo, né, então existe uma série de interesses dos tubarões do governo aí por trás, né? Essa rentabilidade limitada faz com que essa rentabilidade, essa remuneração seja muito abaixo da inflação. Eu acabei de falar para você, né, que foi o governo que criou a poupança. Na época foi o imperador Dom Pedro, né? Na época era imperador, hoje em dia seria o presidente, né? Então o governo criou a poupança e criou a Caixa Econômica Federal no mesmo dia, né? E todos os outros bancos copiaram esse tipo de investimento chamado poupança. Por que você acha que o Santander, que o Itaú, que o Bradesco, que o Banco do Brasil, que o Banco Safra, que o Banrisul, sei lá que banco mais da Amazônia, do Nordeste, por que você acha que todos os bancos copiaram esse tipo de investimento e passaram a oferecer a poupança? Será que é tão bom assim para o investidor ou será que é melhor para o banco? Gente, então essas são algumas características da poupança, tá? Eu poderia elencar, eu trouxe 17 características aqui, mas eu falei as principais. E tem outros investimentos piores ainda, né? Tipo o título de capitalização que é remunerado pela TR, que a TR é zero. Mas aí é outra história. Vamos ficar com a poupança aqui e para a gente entender se vale a pena fazer a reserva de emergência na poupança ou se não vale. Gente, lembrando sempre que a gente tem que analisar cada caso. R$10 na poupança ou R$10 em um investimento que rende 1% ao mês, que é muito mais do que a poupança, pô, 10 reais? 10 reais não vai fazer diferença. Agora, se você investir R$30, R$100 todo mês na poupança, ou R$30 ou R$100 em um investimento todo mês, aí já vai fazer uma grande diferença, tá? É igual aquele caso dos 100 mil lá, né? Se eu tivesse deixado fechar um mês na poupança, teria uma rentabilidade pequenininha. Agora, se eu tivesse deixado fechar um mês no investimento, teria uma rentabilidade muito maior. Por quê? Porque é 100 mil reais. Você não precisa começar com 100 mil reais. Você pode começar com um valor pequenininho. Mas o que eu quero dizer para você é que se você tem um valor muito pequeno na poupança e você não faz um planejamento para realmente ter a sua reserva de emergência, isso não vai fazer diferença na sua vida. Uma outra dica aqui, tá? Vejam que de tudo que eu falei, quando nós falamos em investir no curto prazo, não faz diferença. Então uma dica macro, se você conseguir pegar só isso, é foco no médio e longo prazo. Vou repetir. É simples, mas é super, hiper, mega, ultra importante quando a gente fala de fazer reserva de emergência, principalmente se você analisar se vale a pena na poupança ou fora da poupança. Foque o seu dinheiro, a sua reserva financeira, no médio. O que é médio, Michael? 2 anos, 1 ano, 3, até 5 anos é médio. E no longo prazo? O que é longo prazo? A partir de 5 anos, né? Então 5, 10, 15 anos. Antes de eu falar para você, eu vou dizer, eu tenho anotado aqui como que é a forma correta de você fazer a reserva de emergência. Mas antes, eu vou colocar para você 7 erros comuns. Então vamos lá. 7 erros comuns ao fazer a reserva de emergência. Cara, presta muito atenção nisso daqui. Porque eu sei que um desses erros, provavelmente, muito possivelmente, você comete. Primeira coisa, pensar que, isso aqui muita gente faz, pensar que FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é aquele recolhimento compulsório, ou seja, obrigatório que o seu empregador faz sobre a sua folha de pagamento, né, se você é seletista. Então pensar que o FGTS é RE. FGTS não é reserva de emergência. Por quê? Porque você não pode sacar a qualquer momento. E se surgir uma emergência que você vai fazer, o que você vai fazer? Você vai lá conversar com o seu empregador e dizer, ó, me manda pra rua que eu preciso de um dinheiro aqui para minha emergência? Então não é, tá? FGTS, Fundo de Garantia, né, por Tempo de Serviço, não é reserva de emergência. Por quê? O principal motivo é porque você não pode sacar a qualquer momento, tá? Então fica muito atento a isso. Mas, Michael, eu trabalho 30 anos na empresa, eu tenho 200 mil de fundo de garantia. Parabéns, que legal. Não utilizou esse valor para um financiamento habitacional, deixou lá para uma reserva? Beleza, tudo bem, tá? Inclusive existem técnicas para usar o FGTS, mas é outra história, né? Mas, Michael, eu trabalho 30 anos, tenho 200 mil de fundo de garantia. Não é reserva de emergência. Por quê? Porque você não pode utilizar a qualquer momento, tá?
Fique muito atento a isso. Segundo erro, eu vou colocar como frase, tá? Se eu precisar de dinheiro, pontinhos. E aí aqui a gente pode colocar várias coisas, tá? Mas, por exemplo, se eu precisar de dinheiro, eu financio o meu carro. Cara, a mesma regra. Você tem que entender que o carro também não é uma reserva de emergência. É um capital lá, né? Não sei se pode ser chamado de reserva de capital. Mas, se você precisar de um dinheiro urgentemente para uma situação de emergência, você vender o seu carro, o que vai acontecer? Você vai ter que vender ele você vai perder valor, né? Você vai ter perda de capital. Ah, Michael, eu tenho um carro de 100 mil reais. Gente, eu já fiz isso, tá? Eu já errei e já acertei a minha vida financeira, já faz um bom tempo hoje, né? Já tá tudo certinho, mas eu já fiz isso. Precisei de dinheiro? Ah, eu vendo o carro. Precisei de dinheiro para uma emergência, né? Nada impede de você vender o seu carro para investir em uma outra coisa, etc e tal. Não vale a pena. Não vale a pena porque você vai vender... Meu carro vale 100 mil. Você vai ter que vender por 70. Cara, é muito urgente. Você vai vender por 60. E aí você vai perder 40 mil. E a gente não tá no canal aqui para falar em perder dinheiro. A gente tá no canal para falar em fazer e ganhar dinheiro. E aí você pode pensar o seguinte: mas Michael, o meu carro está quitado. E se eu precisar de um valor, eu refinancio o meu carro. E aí também não vale a pena. Por quê? Porque em um refinanciamento você vai pagar, em média, aí, uns 2% de juros. Fora as taxas, taxa de retorno, um monte de taxinha embutida que você nem percebe. Cuidado, o carro não é reserva de emergência. Nem vender e nem refinanciar o carro. Beleza? Terceiro ponto. Então é o seguinte, se você pensa que ter uma pequena reserva de dinheiro na poupança é RE, também está errado. Por uma série de motivos. Primeiro que uma pequena reserva de dinheiro não é reserva de emergência. Segundo que esse dinheiro está na poupança. Se você pensar no longo prazo, né, e lembrando, estou falando de poupança nova, né, porque o Roberto muito bem mencionou que existe a poupança antiga. Mas você pensando no médio e longo prazo, na poupança nova, você vai ter uma rentabilidade que fica muito aquém. E aí você está, digamos assim, deixando o dinheiro na mesa. Quarto ponto, consórcio. Vou só escrever consórcio, só isso, tá? E aí vou explicar para você. Gente, qual que é a questão do consórcio? Ah, Michael, eu tenho 3 consórcios. E aí, isso é a minha reserva de emergência. Se eu precisar, eu vendo consórcio. Se eu for sorteado, eu faço não sei o que, faço não sei o que, faço... Cara, reserva de emergência é reserva de emergência. Consórcio é consórcio. Como que você vai fazer esse dinheiro do consórcio virar dinheiro? Esse valor que você tem no consórcio virar dinheiro de uma forma rápida. Você pode tentar vender o consórcio, você vai ter perda de capital, igual no caso lá do carro, e ainda pode ser que você não consiga vender. Então, não serve como reserva de emergência o consórcio, tá? E tem outras desvantagens, tá? Você paga taxa de administração, essa taxa de administração do consórcio é muito alta. Existem outros investimentos muito mais interessantes e com taxa zero até, né? Ou enfim, ou com uma taxa muito menor, tá? Então consórcio também não é. 5. Fundos imobiliários. Investimentos imobiliários são muito importantes. O Brasil tem uma característica de investir em imóveis. Eu adoro investir em imóveis através da Bolsa de Valores, no meu caso, né? Que são os fundos de investimentos imobiliários. Gente, fundo de investimento imobiliário é renda variável. E renda variável, investimentos em bolsa de valores, em fundos imobiliários, em renda variável, não serve para reserva de emergência. Ponto. Não faz o mínimo sentido, tá? Não vou nem colocar pontos positivos e negativos. Vamos para frente aqui, que atrás vem gente. Sexto ponto. Comprar imóveis, tá? Você cai na mesma questão do carro lá. Você compra imóvel para investimento e às vezes acaba pensando, não sei se você, né? Acaba pensando que aquilo é a tua reserva de emergência. E não é. Não estou dizendo que é errado comprar imóvel. Não estou dizendo que é certo você não comprar imóvel ou é errado. Nem uma coisa nem outra. Eu estou falando para você que o imóvel ele não serve como reserva de emergência. O mesmo caso do carro. Se você precisar vender um imóvel rapidamente, você não consegue. A menos que você venda pela metade do preço. E olhe lá, eu já vi casos. O cara tinha um imóvel, valia lá 300 mil reais. Na verdade, ela acabou vendendo pelo valor que ela precisava lá. E aí o que aconteceu? Perda de capital, perda de valor. Se você tinha aquele imóvel de 300 mil, vendeu por 120, perdeu dinheiro. Outra coisa, o imóvel, assim como o carro, eles têm um instituto do refinanciamento.
Cada banco chama com um nome diferente, tá? Mas é uma espécie de refinanciamento, né? Se eu falar refinanciamento, você entende, né? Você tem a sua casa quitada, você pode ir lá no banco e pedir um empréstimo e colocar o seu imóvel, a sua casa, em garantia. Isso tem um juro mais ou menos de 1,5%. Isso também não é reserva de emergência, tá? Então nem o imóvel extra que você pode vender, né? Nem o seu próprio imóvel quitado que você pode refinanciar. Esse dinheiro de refinanciamento de carro ou refinanciamento de imóvel, você vai pagar juros. Então é importante você ter uma reserva financeira para você não precisar, não depender do banco e não precisar pagar juro. E tem uma coisa ainda, o banco pode até ser que não aprove seu crédito. O crédito na praça também não é reserva de emergência. Ah, Maicon Lima, eu tenho 10 mil reais de limite na minha conta corrente, eu tenho 10 mil reais de limite no meu cartão de crédito, eu tenho 20 mil. Completo engano seu. Essa, com certeza, o crédito na praça não é, mas nem de longe, a forma mais inteligente de você pensar na sua reserva de emergência, na sua reserva financeira. Então nenhum desses aí é reserva de emergência. Agora sim, como prometido, eu vou falar para você como que é a forma correta de fazer a reserva de emergência. Então a primeira coisa, se você puder ter caneta aí para anotar, é interessante, tá? Sempre vem para aula com canetinha e papel para você anotar. Então vamos lá, vou falar devagarzinho para você pegar. Primeiro ponto, somar as suas contas mensais. Então vai somar a sua conta de água, luz, telefone, aluguel, condomínio, mercado, padaria, sei lá, pensão pro filho, corte de cabelo aí, mulherada, né? No meu caso, sai metade do preço. Enfim, todos os gastos que você tem, escola particular dos filhos, ou enfim, se é escola pública, mas gasto, enfim, quanto que você gasta por mês? Então, primeiro ponto, somar as suas contas mensais. Gente, tem que fazer isso. Mas como que eu faço? Preciso de um aplicativo complicado. Como que eu faço para somar as contas mensais? Vou mostrar para você a máquina que eu utilizo para somar minhas contas mensais. Papel e caneta. Tchuc, 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 tchuc. Começa a anotar e soma. Simples. Se você é familiarizado com Excel, pode utilizar o Excel também, tá? Eu gosto bastante de utilizar o Excel. Mas pode simplesmente pegar papelzinho e canetinha, papel e caneta, né? E anotar. Soma as suas contas mensais. Agora vem a parte técnica. Então, o segundo passo, o segundo ponto. Vamos imaginar que essas tuas contas mensais dêem um total de R$ 3.500. Tá? Então, vamos imaginar que as suas contas mensais dêem um total de R$ 3.500. Você vai pegar esse valor, R$ 3.500, e você vai fazer uma multiplicação. Você vai fazer 3 linhas. 3.500 vezes 3. Segunda linha, 3.500 vezes 12. Terceira linha, 3.500 vezes 24. E aí você vai fazer essa conta, né? Eu vou fazer na calculadora aqui, porque eu estou ao vivo, e aí se eu erro a conta, não fica bonito para mim, né? Então a primeira linha, 3.500 vezes 3, pô, vai dar 10.500, não é isso? Vamos ver, é isso mesmo, 10.500. Esse valor, eu estou imaginando que os teus gastos mensais são R$ 3.500, tá? Isso é um exemplo, seus gastos podem ser mais ou seus gastos mensais podem ser menos. E se você tem dúvida, você deve incluir alguma coisa nos seus gastos mensais. Na dúvida, você inclui. Por exemplo, Maicon, eu contribuo todo mês R$100 com uma instituição de caridade. Pô, será que eu coloco isso nos meus gastos mensais? Sim, coloca. Então, na dúvida, você sempre inclui. Tá? Então, voltando para a nossa continha. Vamos imaginar que você somou tudo, deu R$ 3.500. Você multiplicou R$ 3.500 por 3, que é a primeira linha. Essa é a sua reserva de emergência mínima. Então, é isso que você deve fazer. É esse valor de R$ 10.500 que você tem que investir com todas as técnicas que eu falei para você e sem aqueles 7 erros que eu coloquei aqui para você, né? Ou seja, um investimento que tenha liquidez diária e que renda um pouquinho acima da poupança. Esse é o mínimo que você tem que ter. Então, veja bem, se você gasta R$ 3.500 e a tua reserva de emergência mínima, que é essa que você multiplicou por 3, é R$ 10.500, antes de você atingir 10.500, não é para você investir em Bitcoin.
Não é para você investir em um monte de coisa aí que não tem nada a ver. Não é para você fazer day trade, não é para você investir na bolsa de valores, não é para você fazer nada complicado. É simplesmente para alocar sua reserva de emergência. E claro, enquanto faz a tua reserva de emergência, vai estudando investimentos, vai estudando finanças para você ter maior potencial de rentabilidade. Segunda linha, eu pedi para você escrever o valor que deu aí, né? Se foi, por exemplo, 3.500 vezes 12. Essa é a sua reserva de emergência ideal. Então, se hoje você tem uma reserva de emergência mínima, o ideal, por isso que se chama reserva de emergência ideal, é chegar no 3.500 ou no valor, no seu gasto mensal vezes 12. Isso é o que eu chamo de reserva de emergência ideal. É o que todas as pessoas deveriam ter. E aí eu não consigo fazer de cabeça nesse momento, mas 3.500 vezes 12, fiz aqui na calculadora, R$42.000. Essa é a tua reserva de emergência ideal. Tá? E você pode fazer uma reserva de emergência inteligente e flutuar entre reserva de emergência mínima, que no nosso exemplo aqui foi R$10.500, e reserva de emergência ideal, né, que no nosso exemplo foi R$42.000. Você pode flutuar entre esses valores, né, conforme vão aparecendo as situações na sua vida, algum investimento interessante, mas é importante que você nunca tenha menos do que a sua reserva de emergência mínima. Beleza? Gente, acho que é interessante eu anotar isso, né? Então são 3 tipos de reserva de emergência. A reserva de emergência mínima, que é aquela que você multiplicou por 3, ideal, que é aquela que eu pedi para você multiplicar por 12, né? Ou seja, corresponde a 1 ano do seu gasto, e a reserva de emergência desejável. Gente, essa daqui é a que eu faço, tá? Não precisam todos fazer isso daqui, depende muito do seu caso. No meu caso, eu sou um empreendedor e eu prefiro fazer reserva de emergência desejável, ou seja, multiplicar aquele R$3.500 por 24, que no meu caso aqui daria R$84.000. Mas você pode fazer, é altamente inteligente você flutuar entre a reserva mínima, nunca reduzida a mínima, e a reserva de emergência ideal. Ficou claro essa parte de como fazer? Enquanto você faz a sua reserva de emergência, você estuda sobre investimentos. Gente, estudar sobre investimentos é para você estudar o básico do básico do básico. É para você estudar o que o Michael Lima está ensinando aqui no método Começar a Investir. Não é para estudar nada extremamente complexo, sabe? Um pouquinho de bolsa de valores é bom aprender, um pouquinho de tesouro direto, de fundos imobiliários, algumas técnicas para você ter um potencial de rentabilidade maior, tá? Mas é para você estudar o básico, tá? Não é para fazer nada complexo, nada complicado, a menos que você queira fazer como eu, né? Trabalhar no mercado financeiro, ser um educador financeiro, ou, sei lá, de repente, trabalhar em um banco, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas fora isso, é só para você estudar o básico. E isso que eu vou falar agora para você não é uma recomendação, é um conteúdo educativo, não é uma recomendação, não é uma indicação de investimento. Mas eu falei muito para você alocar os seus valores em investimentos que tenham liquidez diária. Então, quais são os investimentos que têm liquidez diária? Primeiro, a poupança, né? Tadinha dela, eu não vou brigar com ela, tá? Só que a poupança tem a menor rentabilidade de todas. Segundo exemplo de investimento, um CDB com uma boa rentabilidade e com liquidez diária. Tá? Então, tem que ter essas duas características. Uma terceira opção, o Tesouro Selic, que ele já rende mais do que a poupança e tem já liquidez diária. Aqui rende menos, aqui rende um pouquinho a mais e aqui rende um pouquinho a mais, tá? Então essas são algumas opções que você pode considerar para reserva de emergência. Lembrando que cada caso é um caso, que não é indicação, e aquilo que tem mais rentabilidade, ainda que seja um pouquinho diferente, uma rentabilidade pequenininha no médio e longo prazo, com essa visão de médio e longo prazo, que é a visão de quem tem uma mente milionária, isso faz uma diferença muito grande. Gente, por fim, mas não menos importante, eu vou falar para você de como que eu, Michael Lima, gosto de investir. E eu gosto de investir da seguinte forma. Já quero te convidar também para se inscrever no canal, tá? Se inscrever é você clicar ali embaixo em inscrever, e daí você clica no sininho também e ativa o sininho. E daí sempre que tem uma aula nova aqui no canal, você recebe a notificação dessa aula. Como que o Michael Lima gosta de investir? Gente, eu gosto de investir minha reserva de emergência da seguinte forma. Um pequeno valor em CDB, um pequeno valor em um bom CDB, com todas essas características que eu passei para você, é um investimento que é interessante você fazer através das corretoras. Porque geralmente os CDBs dos bancos não são bons, tá?
Então eu gosto de investir uma pequena parte em CDB e a maior parte da reserva de emergência no Tesouro Selic, tá? Isso é o que eu faço, e aí com todas essas técnicas, com tudo que eu ensinei para você hoje, fica a seu critério você decidir como que você vai fazer a sua reserva de emergência. Fazer a reserva de emergência é um pequeno passo para você criar a sua reserva financeira, e o objetivo de tudo isso é você ter um pouquinho mais de tranquilidade na sua vida e realizar seus sonhos. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!